Boa tarde, pessoal, concursandos, professores que vão prestar o concurso público para a Prefeitura de Mauá, que estavam aguardando aí um resumão dos autores que caem em Mauá. São 24 autores aí. Tem a parte dos conhecimentos pedagógicos e a parte dos conhecimentos específicos, tá? Então tem os autores do pedagógico, tem os autores do específico, que ao todo são 24 autores. Normalmente pedem muitos autores nos concursos em geral, tá? Vamos lá. Então aqui nós vamos trabalhar os autores. O primeiro autor que vocês têm aí é o Azanha, né? Ele faz um artigo a respeito, democratização do ensino, possível solução. Então ele faz uma abordagem de toda a história, né, da democratização do ensino. Então ele faz desde 1920, faz comentários, tudo para chegar na conclusão no final. Então vejam, Azanha, ele fez ele fala, né? Deixa eu arrumar aqui para vocês, para ficar certinho. Ele fala, pronto, ficou certinho. Ele fala da democratização do ensino. O que seria a democratização do ensino? Democracia, democratização. Ou seja, o ensino para todos, né? O direito ao ensino, porque o ensino é um direito conforme a lei, conforme a Constituição, conforme a LDB, a educação, o ensino é um direito, tá? Os alunos, eles têm direito da educação infantil, eles têm direito ao ensino fundamental, eles têm direito ao ensino médio. Aqui o Azanha foca mais no ensino fundamental, tá bom? Mas a educação é para todos, independente se é etapas da educação ou se são modalidades de ensino, direito para todos, né, da educação. Então a Azanha fala da democratização do ensino fundamental, expressão do direito social à educação, ou seja, a educação é um direito social, né? Ninguém pode tirar esse direito de ninguém, ok? Na qual a escola pública não é apenas uma instituição de financiamento público, mas sim uma instituição para beneficiar toda a sociedade, tá? Ele fala dessa democratização do ensino e, claro, ele vai focar no ensino público, tá? Escolas públicas. Ele elenca duas maneiras básicas de compreensão da democratização do ensino. A primeira, ele fala sobre a política de ampliação radical das oportunidades educativas. Então, desde aquela época já se é falado a respeito dessa ampliação, ou seja, dar oportunidade, dar mais vagas a todos, dar essa oportunidade a todos, tá? E por outro lado, no item 2, fala da prática pedagógica. Então são duas coisas que envolvem a democratização do ensino. Uma é dar acesso, né, e permanência nas escolas, dar oportunidades no ensino. E a outra é a questão da prática pedagógica, né? Como que os alunos estão aprendendo, ok? Que tipo de metodologia os professores estão utilizando para alcançar o objetivo do ensino-aprendizagem? Uma aprendizagem que deve ser significativa para os alunos. Então, esses dois focos aí do Azanha. Ambas, né, são consideradas compreensões das ênfases dos aspectos quantitativo e qualitativo da democratização do ensino. Azanha cita como exemplo a reforma que teve do Sampaio Dória em 1920, não é o Dória de agora não, tá bom? 1920. E a expansão do ensino ginasial, porque antes nós não falávamos hoje nós falamos ensino fundamental 2, né? Ou PEB 2 e tal. Antigamente era falado ginásio, certo? O ensino fundamental era ginásio que nós falávamos, ok? E daí essa reforma veio aí, em 1920, e depois teve toda essa expansão do ensino ginasial, ou seja, do ensino fundamental, de 68 a 70 no estado de São Paulo, ok? Então, o Azanha faz comentários
sobre essa democratização do ensino e diz, não é algo novo, né, gente? Não é algo novo, é algo que já vem se discutindo desde 1920, tá? E um ponto inicial que o Azanha fala sobre esse início dessa democratização partiu a partir de 1920 da reforma Sampaio-Dória, tá bom? Depois teve a expansão em 68 e 70 para o estado de São Paulo inteiro. A democratização do ensino não pode ser reduzida apenas à questão pedagógica. Então não adianta também só pensar nos professores, na prática que estão usando. Ok? É um conjunto de contextos para chegar a toda a democratização. Então não adianta também só a questão pedagógica, precisa dar mais vagas, mais oportunidades e não só o acesso, fazer com que os alunos permaneçam, concluam os estudos, ok? Para Azanha, o ideal democrático e a pregação da democratização do ensino sempre estiveram presentes no pensamento educacional brasileiro. Mas o preço da democratização sempre chocou o zelo pedagógico de educadores defensores da democratização do ensino como prática pedagógica, contrários à democratização como uma política de ampliação radical das oportunidades educativas. Ou seja, sempre foi muito apontado essa democratização do ensino fundamental, apontando a prática pedagógica, né? Mas tem os dois lados. De um lado é a prática pedagógica, do outro lado é essa ampliação das oportunidades de acesso e permanência na escola, né? Precisa ter qualidade e fazer com que os alunos frequentem e permaneçam, né? E consigam uma aprendizagem significativa aí. Em suma, contribuição de Azanha. Então, Azanha foi um autor, né? Um pensador, um autor muito importante para a educação. Ok? O que ele fala? É preciso compreender a relação entre democratização de ensino e direito social. A extensão da escolaridade, toda a população escolarizável não representa um ideal pedagógico, mas um esforço político de dar substância a um direito social. Então, ou seja, resumindo, a educação é um direito social, palavra-chave, tá? A educação é um direito social. Ninguém pode tirar esse direito de todo cidadão. Por isso ele fala da democratização do ensino, ou seja, ensino para todos, democratização, democratizar, ensino para todos. 2. O resultado esperado, conforme Azanha, de qualquer política da educação é a ampliação de atendimento e melhoria do ensino. Então, de um lado é a prática pedagógica, do outro são políticas voltadas para a melhoria, né, do ensino, da qualidade do ensino. Não é quantidade, sim qualidade. E através disso, a ampliação do atendimento para todos. E por mais imaginação pedagógica possível de conceber coisas, não existe nada que não possa ser distribuído. Nessas duas categorias, isto é, a escola pública democrática e a soma da quantidade de vagas e qualidade. Padrões e critérios igualmente para todos. Ou seja, a questão da quantidade que o Azanha fala é a respeito do número de vagas nas escolas, que precisa ser ampliado para atender a todos. E por outro lado, a questão da qualidade. Então, quantidade é palavra-chave, tá? Sobre democratização do ensino, quantidade é palavra-chave porque diz respeito a vagas na escola. E qualidade também é palavra-chave que está dizendo a respeito dos padrões, dos critérios. Ou seja, precisa ter qualidade para todos. Igualmente, né, para toda a sociedade. Ok? Então, essa é a fala aí do Azanha. Democratização do ensino, palavra-chave, direito social, palavra-chave, prática pedagógica, ampliação das oportunidades, qualitativo, né, de qualidade, que seria a melhoria do ensino, e quantitativo seriam as vagas, ok? Então esse é o pensamento de Azanha. Por isso fala, possível solução, né? Então assim, só é possível a solução, porque a democratização do ensino envolve duas coisas, tanto a qualidade do ensino, as práticas pedagógicas, quanto a questão das vagas.
e assim, realmente, dando esse direito, nós conseguimos atingir, sim, a democratização do ensino conforme a Zanha, ok? Vamos lá. Próximo autor é o que eu amo, sou apaixonada por esse autor, Mário Sérgio Cortella, A Escola e o Conhecimento, Fundamentos Epistemológicos e Políticos. Vamos ver o pensamento aí do Cortella, ele tem vários livros, né? Vários livros publicados. Vamos lá. Este que cai para vocês, que está na bibliografia do concurso de Mauá, tem o objetivo de demonstrar que o conhecimento é uma construção cultural. Então, grifem aí. Conhecimento é uma construção cultural. E que a escola tem um comprometimento político. Grifem, comprometimento político. De caráter, ao mesmo tempo, conservador e inovador. Então, por que conservador? A escola é antiga, a educação é antigo, né? Há quanto tempo nós temos educação, nós temos escolas? Então, é conservador nesse sentido, porque é conservador no sentido de ser antigo, né? E inovador ao mesmo tempo. Então, embora seja de caráter, né? A escola tem um caráter conservador, porque já vem antiga, precisa renovar, precisa inovar, ok? Palavra-chave também. Inicia com uma visão sobre o conhecimento para seguir, rebater a ideia de que o conhecimento seja uma descoberta. Em continuação, volta sua atenção para a escola e suas práticas, enfatizando, mais um falando a palavra social, sentido social do trabalho pedagógico. Grifem palavra-chave, tá? Sentido social do trabalho pedagógico. Por quê? Porque a escola, a educação é necessário para a sociedade toda, certo? Então, esse sentido social, no que diz respeito, porque o aluno vai para a escola não é para aprender só conteúdos que eles vão usar na escola. Eles estão sendo preparados para a vida, né? Para viver em sociedade, para se formar como cidadão, desenvolvimento global. Então, tem sim a escola um sentido social, certo? Está preparando o aluno, educando para o mundo, ok? Acenando com a possibilidade do conhecimento como ferramenta da liberdade e do poder de convivência entre iguais. Ou seja, a partir do momento que eu construo, a partir do momento que se tem, né, que eu consigo um conhecimento, que eu consigo através da educação um conhecimento, para a Cortella é como se fosse uma ferramenta pela minha libertação. Eu estou aprendendo e a partir do momento que eu aprendo, eu posso agir na sociedade. Eu tenho que ser uma pessoa autônoma, eu tenho que ser uma pessoa ativa e não passiva, tá? Porque eu sou importante, minha opinião é importante. Então, queira ou não, o conhecimento, ele considera aqui como uma forma, né? Ele chama de ferramenta, uma forma de liberdade e de poder. A partir do momento que eu aprendo o que eu sei, é uma forma de poder, é uma forma de liberdade. Ou seja, estou pertencendo àquela sociedade. Eu aprendi a ler e escrever, eu aprendi algo novo, certo? Queira ou não, para ele, conhecimento é uma forma também de liberdade e de poder, ok? Vamos lá. Aí ele divide aí, gente, em 4 capítulos o livro, ok? No capítulo 1, ele traz sobre humanidade, cultura e conhecimento, no primeiro capítulo. Tem uma natureza mais geral, buscando estabelecer as bases de uma antropologia filosófica, na qual se reflita sobre a presença do ser humano na realidade. E dentro desta, o lugar do conhecimento como produto cultural, um bem de consumo e produção da vida. Ou seja, é necessário para o ser humano aprender, é necessário para o ser humano ter conhecimento. Conhecimento que ele considera como cultura, que é cultural, já vem, né, de antes. E para isso, é necessário esse conhecimento porque é como se fosse eu comprando, eu consumindo algo, né? Eu estou consumindo o quê? Eu estou comprando o quê? O meu conhecimento. E para isso, quando ele fala produção da vida, porque eu vou utilizar isso na minha vida perante a sociedade, ok?
No capítulo 2, Conhecimento e Verdade, ele diz: a matriz da noção de descoberta procura se contrapor à teoria sobre o conhecimento mais frequente na nossa realidade escolar. O conhecimento e a verdade como descobertas. Grifem aí. O conhecimento e a verdade como descobertas. Para tanto, e a pretexto de se fazer uma certa arqueologia dessa concepção, procura-se evidenciar a articulação sobre o epistemológico e o político do seu contexto geracional, com a finalidade de demonstrar que a própria ideia de verdade como descoberta é de fato uma construção cultural. Grifem construção cultural, porque ele utiliza muito nos livros, ok? Construção cultural também é uma palavra-chave. No capítulo 3, que é o que eles mais pedem, o 3 e o 4. A escola e a construção do conhecimento. Procura-se uma aproximação do cotidiano escolar, principalmente enfatiza-se a conexão entre o conhecimento e a produção histórica, ressaltando a necessidade de ruptura da aura mítica que muitas vezes encobre a relação com o saber e quer anular o lugar dos erros, das preocupações, dos prazeres, das intenções, ok? E daí no capítulo 4, Conhecimento Escolar, Epistemologia e Política, é a conclusão desta reflexão. Nele, tomamos o tema do sentido social concreto, ou seja, dá para fazer, né? Dá para chegar lá, daquilo que os educadores fazem. Este resgate temático dá-se a partir de uma visão sobre algumas compreensões sobre a relação entre sociedade e escola, ou seja, palavra-chave, sociedade e escola. Tem que caminhar junto, o aluno está sendo preparado para um contexto geral. Segue com um alerta contra o pedagocídio. Ele utiliza essa palavra no livro. Ou seja, é um alerta contra o pedagocídio, palavra-chave. O que seria esse pedagocídio? O homicídio da pedagogia, tá? O suicídio, o homicídio, ou seja, estamos matando a pedagogia. Isso significa, estamos matando o conhecimento, estamos matando a prática pedagógica. Então, ele abre um alerta a respeito disso, que nós não podemos, nós, enquanto professores, educadores, enquanto escola, enquanto sociedade, né? Tendo como foco principal o aluno, o educando, nós não podemos, ou seja, nós temos que fazer tudo para que não chegue ao pedagocídio, não acabe o conhecimento, uma aprendizagem significativa, enfim. E finaliza com a perspectiva de um conhecimento como ferramenta da liberdade, de novo, liberdade e poder como amálgama de convivência igualitária. Então, o conhecimento, né? Temos que ter uma nova visão para uma aprendizagem significativa, para a construção desse conhecimento na escola, para que não chegue nesse pedagocídio, né? Ou seja, destruição da nossa pedagogia, ok? E ele repete de novo essa reflexão sobre, através do conhecimento que nós damos para o aluno, através dos nossos conhecimentos, é uma questão, através do conhecimento, te dá uma liberdade, te dá um poder. Ou seja, estou aprendendo, faço parte da sociedade, ok? Essa é a visão aí do nosso Cortella, tá? Então, a escola e o conhecimento, essa construção, então, o conhecimento é considerado uma construção cultural, palavra-chave, tá bom? E, aonde ele fala aqui, cadê? Sentido social é outra palavra-chave. Liberdade e poder é outra palavra-chave, ok? E nós fechamos aí o Cortella, tá? Lembrando, aqui é só um resumão, nós não estamos estudando o autor de uma forma livro passo a passo, tá? Aqui é o resumão para que o aluno consiga compreender o autor para que possa fazer a prova, tá bom? Vamos lá. Depois vocês têm 1, 2, 3, 4 livros do
famoso, inesquecível Paulo Freire, tá? Tem 4 livros na bibliografia de vocês. Tem a Pedagogia da Autonomia, tem a Educação como Prática da Liberdade, Paulo Freire, tem a Pedagogia do Oprimido, tem a Pedagogia da Esperança. Então são vários livros aí do nosso querido Paulo Freire. Vamos ao primeiro aí, ok? Que serve, aqui nós estamos fazendo esse resumão para Mauá, mas serve para outros concursos públicos, não só Mauá, tá? Só vocês ficarem acompanhando o nosso canal, conectados com a professora Fernanda. Quando vocês precisarem de um autor, apesar de não estar separado, né? Eu não coloco os autores separados, então dão uma procurada. Às vezes vocês estão, eu vou prestar o concurso tal. Você tem o Paulo Freire? Então, às vezes pode não ter o Paulo Freire ali diretamente no canal. Mas se vocês entrarem nos playlists dos concursos públicos que nós já tivemos, que nós vamos ter ainda, vocês encontram muitas obras, muitos resumos que vão poder ajudar vocês, ok? Vamos lá. Pedagogia da autonomia, né? Saberes necessários à prática educativa. Neste livro, o Paulo Freire vem trazendo a questão da autonomia. Primeiro, nós temos que ter autonomia, os professores têm que ser autônomos e fazer com que os seus alunos construam essa autonomia também. E ele vem nos trazendo a respeito desses saberes, né, que são necessários que o professor tenha para ter uma prática educativa que atinja o objetivo, ok? Então vamos ver. Paulo Freire aborda sobre como os professores devem ensinar os alunos a serem mais, não ficarem passivos, concordarem com tudo, né? Serem críticos, serem autônomos, serem mais, buscar mais conhecimentos, ok? Criando uma ação, palavra-chave, ação transformadora, palavra-chave do Paulo Freire, ação transformadora, porque o Paulo Freire sempre acreditou que a educação, o ensino tem um poder transformador, ok? Para isso, explica sobre a ética crítica, a competência científica e ele utiliza a amorosidade autêntica, tá? Ele utiliza essas palavras no livro dele, são palavras-chave: ética crítica, competência científica, amorosidade autêntica, com base em engajamento político. Depois de ler o livro, você saberá sobre como deve ser a formação de um educador e como uma boa relação com o educando é importante. Dica: quem tiver a oportunidade, leia o livro completo, né? Não só o resumão, tudo bem que o resumão dá para fazer a prova, tá? Mas quem tiver a oportunidade de ler os livros dele são muito bons. Freire acreditava que se os autores, tô com os autores na cabeça, se os alunos forem orientados por meio de um diálogo político-pedagógico, há uma possibilidade de aproximação crítica do conhecimento e sua recriação. Ou seja, outra palavra-chave, o diálogo, tá? Paulo Freire, ele defende esse diálogo professor-aluno, tá? Precisa ter essa troca, essa confiança, essa liberdade de poder se expressar, ok? O livro do Paulo Freire está dividido em 3 partes, que nós vamos ver agora. A primeira, prática docente, que é a primeira reflexão. A segunda, ensinar não é transferir conhecimento. E a terceira, ensinar é uma especificidade humana. Vamos ver? Prática docente. Aqui, o Paulo Freire utiliza o número 9 para tudo. Não sei se vocês já perceberam isso, tá? Ele utiliza 9 itens para prática docente, 9 itens para ensinar não é transferir conhecimento e 9 itens também, ensinar é uma especificidade humana. Então, sobre a prática docente nessa primeira coluna, né? O que o professor precisa, porque esse livro dele é ensinando o professor a ser um bom professor, a ser um professor competente, a ser um professor comprometido com o ensino. Então, ele utiliza aqui, ensinar, né? Então, o professor para ensinar exige rigorosidade metódica. Rigorosidade não significa autoritarismo, nada disso, né? Ter rigor com o que você faz, né? Como você planeja suas aulas, como você dá aula, enfim,
tá? Exige pesquisa, né? O professor não para de estudar, não para de pesquisar, e tem que fazer isso com que os alunos adquiram isso. O professor tem que ser um pesquisador e fazer com que os alunos também pesquisem. Vamos pesquisar, né? Respeito aos saberes dos educandos. Então, os conhecimentos prévios que os educandos trazem precisa ser respeitado por seus professores. Ensinar exige criticidade, ou seja, não aceitar qualquer coisa. Vamos pesquisar, né? Ter que ser críticos, né? Não aceitar qualquer coisa, ver a veracidade daquilo, etc. Ensinar exige estética e ética. O que seria a estética aqui? Não tem nada a ver com parte física, corpo, nada disso. Estética aqui, no caso, é a sensibilidade, são as emoções, criatividade, imaginação, tá? E ética, o que eu quero de bom para mim, eu também quero para o outro. O respeito, respeitar a opinião dos outros, enfim, é o bem comum. 6. Ensinar exige corporificação das palavras pelo exemplo. Ou seja, nós somos o exemplo, né? Então não pode fazer, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Não, professor, você é o exemplo para o seu aluno, tá bom? 7. Ensinar exige risco. Claro que existe risco. Eu vou arriscar. Não deu certo isso, eu vou mudar. Não deu certo dessa forma, mudo de novo. Então, sempre vai ter risco, né? Não é uma coisa fechada, uma coisa acabada, ok? Também ensinar aceitação do novo. Então, exige aceitar o novo. Se você faz de um jeito, você tem a oportunidade de mudar o jeito que você faz. É difícil aceitar o novo, conforme Paulo Freire. Tudo que é novo é difícil adaptar, é difícil aceitar. Sempre fiz assim, não vou mudar. É necessária essa mudança, ok? E a rejeição a qualquer forma de discriminação, ok? Tomando uma aguinha aqui, senão a voz daqui a pouco some. Daqui a pouco tem aula com outra turma. Vamos lá. Então, rejeição a qualquer forma de discriminação. Deixa eu colocar... Saiu um izinho errado aí. Pronto. Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática. Não é só Paulo Freire que fala sobre essa reflexão crítica sobre a prática, né? A Jussara Hoffmann fala, outros autores também falam. Então é necessário você ser crítico com você mesmo, né? Parar e ver, será que eu dei uma boa aula? Será que eu posso melhorar? Será que foi boa? Não foi? Enfim, tem que ter essa reflexão crítica sobre a prática. E 9, ensinar exige o reconhecimento e a assunção de identidade cultural. A questão da identidade, saber quem eu sou, saber da onde eu vim, ok? Nós fazemos parte de uma cultura, nossos alunos fazem parte, têm a sua própria identidade, seu próprio nome, sua própria árvore, né, genealógica que eles falam, enfim. Depois, segunda coluna, ensinar não é transferir conhecimento. Hoje nós não podemos falar que o professor é transmissor de conhecimento, que o professor ele é mediador do conhecimento e não transmissor, ok? Então, ensinar exige consciência do inacabamento, porque o ensino não tem nada acabado, ele vai embora, é um processo. Ensinar exige o reconhecimento de ser condicionado. Ensinar exige respeito à autonomia do educando, ou seja, a palavra autonomia já está na própria nome do livro, né? Pedagogia da Autonomia. Ensinar exige bom senso, aquele jogo de cintura que o professor tem, né? Exige humildade, temos que ser humildes, saber quando erramos, né? Saber quando acertamos. Ser tolerantes, tanto é que a tolerância já está até na LDB, né? Apreço à tolerância, ok? E a luta em defesa dos direitos dos educadores continua. 6. Exige apreensão da realidade, né?
Nós temos que ter essa noção de realidade, pé no chão, até que ponto minha sala consegue, até que ponto não consegue, trabalhar dentro da realidade com a necessidade, porém uma aprendizagem significativa. Ensinar exige alegria e esperança. Professor, se você não tiver alegria e esperança, vai ser difícil você ficar na educação. Por mais difícil que seja, né? Não é fácil essa profissão, mas o Paulo Freire sempre nos traz essa questão da alegria, trabalhar com alegria, fazer o seu melhor. O Cortella fala, né? Com aquele pouco que você tem, sempre faça o seu melhor, tá bom? A questão da esperança, né? Esperança de, vai dar certo, pode melhorar, enfim, tem que ser pensamento positivo conforme Paulo Freire. Ensinar exige convicção de que a mudança é possível. Tem que ter aquela convicção que as coisas podem melhorar. E exige curiosidade. Por quê? Se tiver curiosidade, você vai buscar, vai despertar seu interesse, você vai pesquisar, você vai procurar melhorar, ok? E no terceiro tópico aí, né, terceira coluna, ensinar é uma especificidade humana. Ou seja, essa profissão docente, conforme falou Freire, outras profissões passam pela mão de quem? De um professor. Então, você se formou em médico, dentista, advogado, não importa a sua profissão. Você teve que passar pela mão de um professor, tá? E nós lidamos, quando fala humana, nós somos seres humanos, é uma profissão que lida diretamente com o ser humano. E cada ser humano tem a sua opinião, tem sua forma de se expressar, tem sua forma de aprender. Então, é difícil essa profissão, né? Estamos lidando com o ser humano, somos seres humanos, estamos lidando com seres humanos. Então, ensinar exige segurança, né? Temos que estar seguros com o que nós vamos ensinar, seguros com o conteúdo, seguros com a minha escola, seguros, tá? Competência profissional, exige do professor essa competência profissional, fazer corretamente o seu trabalho, é plano de aula, é preparar a sua aula da melhor forma possível, é utilizar recursos pedagógicos, enfim. E generosidade, né? Temos que ser generosos com a educação e com os nossos alunos. Ensinar exige um comprometimento, né? Então, um bom professor, conforme Paulo Freire, ele é comprometido naquilo que ele faz, ok? Ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. Paulo Freire foca muito isso, né? Aquela ação transformadora. Então, a educação tem esse poder de intervir no mundo através da educação. Não que a educação é a única forma de resolver as coisas, né? Mas ela tem uma grande parcela, eles têm uma grande esperança na educação, né? Então, tem uma forma de transformar muitas coisas aí, né? Os próprios alunos. Ensinar exige liberdade e autoridade. Professor, você tem que ser autoridade na sala de aula. Os alunos têm que te respeitar, mas não de forma autoritária, né? É uma troca, é através do diálogo, da confiança, é uma troca. Ensinar exige tomada consciente de decisões, tá? Saber escutar, não é só você falar, mas saber escutar seus alunos, outros professores, né? Nem sempre só você tem razão, enfim. Reconhecer que a educacia é uma ideologia, exige disponibilidade para o diálogo e querer bem os seus alunos, seus educandos, tá? E aqui fecha o primeiro livro do Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia. Resumindo, temos que ser bons professores. Tudo isso aí são dicas aí do Paulo Freire para você ser um professor comprometido, né, com a educação, com tudo isso, ok? Vamos ao segundo livro do Paulo Freire. Educação como prática da liberdade. É outro livro que está no de vocês. Aqui ele vai focar na educação de jovens e adultos, alfabetização para a educação de jovens e adultos, tá? E ele utiliza como prática de liberdade, que eu vou explicar para vocês. Para quem não sabe, eu acredito que é difícil alguém não saber disso, né? Mas vamos relembrar. Paulo Freire, ele utilizou a alfabetização para adultos, que deu muito certo, né?
Antes não se chamava EJA, era supletivo mesmo, né? Hoje a gente fala educação de jovens e adultos. E ele alfabetizou muitas pessoas, tá? Mas ele utilizou uma metodologia bem diferenciada para a época, mas que deu muito resultado, né? Ele alfabetizava com a palavra. Cada professor tem um jeito de alfabetizar, né? Mas ele utilizou de uma forma diferenciada porque são adultos, né? Educação de jovens e adultos são adultos e porque precisavam ser alfabetizados. Aí, uma das primeiras palavras que ele utilizou foi a palavra tijolo, tá? Porque tinha a ver com a clientela ali, com a realidade dos alunos que ele estava alfabetizando. Então, ali tinha a profissão, muitos eram pedreiros, ajudantes de pedreiro, costureiras, donas não trabalhavam fora, né? Eram do lar, costureiras, enfim, ele utilizava palavras que tinham a ver com a realidade. E uma das palavras que ele utilizou foi tijolo. Então ele utilizou a palavra inteira, depois ele ele fez o processo inverso. Depois ele dividiu em sílabas, tijolo, e depois ele fez a parte de letra, fonema, enfim. Mas ele utilizou a palavra toda, que nós chamamos de palavração, né? No método de alfabetização é chamado de palavração. Vamos lá. A obra Educação como Prática da Liberdade foi originalmente escrito no exílio de Paulo Freire, em 1965. Quem não sabe aí, tá contando um pouquinho da história, a gente já entra no foco, tá? Ele foi exilado, ele foi preso, né? Naquela época onde tinha o golpe militar. As pessoas não podiam falar o que pensavam, né? O regime militar, aliás. Então, ele reporta a experiência pedagógica que realizou antes do golpe de 1964. O método de alfabetização de jovens e adultos no Nordeste brasileiro. Então, esse trabalho que ele teve foi aqui mesmo no Brasil, tá? Escreve também acerca do retrocesso da educação massificadora defendida na ditadura militar. A palavra é ditadura. Então, assim, Paulo Freire dizia, e era um fato, que não era interessante para a ditadura militar que as pessoas aprendessem a ler e escrever, porque era uma forma de libertação dessas pessoas, né? Por isso que ele utiliza aí a educação massificadora, né? Que era do regime militar aí, ok? Mas ele fez um excelente trabalho com o método de alfabetização de jovens e adultos. Há de que o homem foi criado para se comunicar com o mundo, a fala do Paulo Freire. Então, por isso que ele se envolvia tanto na alfabetização de adultos, porque é uma forma de poder se comunicar, fazer um bilhete, escrever uma carta, não só de falar, era uma forma de se comunicar. E naquela época, e aqueles que não eram alfabetizados pediam, né, para outras pessoas escreverem uma cartinha para mandar para um parente, alguma coisa assim. Tá? Propõe uma educação que promova a libertação dos homens. Tá? Então, através da alfabetização, aprender a ler e escrever para o Paulo Freire, conforme ele diz, é uma promoção para a libertação desses homens. Tá? Uma educação pautada nos princípios da democracia e da justiça. Por quê? Porque a educação é um direito social, né? É democrático. Faz parte da democracia, então é um direito a educação, né? Palavra-chave aí que ele usa, são várias aí, né? Além do método de alfabetização, democracia, justiça, libertação, homens livres. Então, uma pedagogia para homens livres. A importância de uma educação consciente, tudo palavra-chave. A importância de uma educação conscientizadora, dialógica, emancipadora. Ok? Tudo palavra-chave. O livro Educação como Prática da Liberdade está dividido em 4 capítulos. O 1, a sociedade brasileira em transição, que foi naquela época que teve, né, essa ditadura, e está explicando um pouquinho sobre isso. No capítulo 2, sociedade fechada, inexperiência democrática. Na 3, educação versus massificação,
né? De um lado tem educação, do outro massificação, porque não era interessante aprenderem a ler e escrever, né? Para eles, para quem dominava. E no 4, educação e conscientização. Aí começa o que ele defende, que é a respeito dessa prática da liberdade. Com todo esse esforço para se implantar uma pedagogia libertadora, é a palavra que ele usa, pedagogia libertadora do Paulo Freire. Verificou-se nos anos 90 a implementação de um projeto pedagógico inovador. Palavra-chave, projeto pedagógico inovador. Então vejam, foi nos anos de 90, só que desde 1920 já tem todo um esforço de tentar chegar, né? No livro anterior, que fala de 1920, né? Mas um livro é continuação do outro praticamente, ok? Mas enfim, nesses anos 90 aí, vem essa pedagogia libertadora, projeto pedagógico inovador, mas sabemos que apenas uma proposta pedagógica não pode dar conta de superar os desafios atuais. Então não adianta falar de uma pedagogia libertadora, não adianta falar que agora nós temos um projeto pedagógico inovador só no papel, né? Tem que colocar em prática, ok? Nesse sentido, é necessário dar continuidade às elaborações das propostas que estão em processo de construção, resgatando a contribuição do método de alfabetização de adultos, apresentado por Paulo Freire neste livro, que ao meu entender, no caso aqui, servirá e muito para mudarmos nossos métodos e entender que educar é construir sempre e deixar a ideia de que nós, educadores, podemos e devemos fazer a diferença, tá? Ó, deixar a ideia de que nós educadores, podemos fazer a diferença, né, dentro do nosso trabalho, fazer a diferença com os nossos alunos. Como o exemplo de Paulo Freire nos deu, tá? Dessa luta, dessa dedicação de construir, né, sempre, jamais desistir desse ideal. Então, o que o Paulo Freire defende é essa pedagogia libertadora, por isso que ele utiliza aqui no nome do livro, Prática da Liberdade, através da alfabetização dos adultos, ok? Projeto político inovador. Próximo livro, Pedagogia do Oprimido, é uma sequência aí, ele fez vários, né? Pedagogia do Oprimido, escrito em 64 e 68, quando Paulo Freire estava exilado no Chile, né? Ele ficou lá. Ele foi proibido pela ditadura civil-militar do Brasil, onde permaneceu inédito até 1974. Então, assim, ele foi exilado porque ele defendia o povo, né? Ele defendia com as ideias dele de uma educação libertadora, enfim. E daí, mas mesmo assim, depois, né, foram publicados os livros dele, etc. Ancorado em situações concretas, desvela as relações que sustentam uma ordem injusta, responsável pela violência dos opressores e pelo medo da liberdade que os oprimidos sentem. Então existia sim aquela vontade de libertação, porém o povo se sentia oprimido de diversas formas, porque queira ou não, naquela época não podiam se expressar. Então, por isso uma pedagogia do oprimido, que é o que ele não quer, né? Essa palavra opressão, oprimido. Então, o que eles querem? Eles querem liberdade, liberdade para se expressar, que não tinha. Então, o Paulo Freire vinha defendendo essa liberdade de expressão, ok? É um livro radical sobre o conhecer solidário, a vocação ontológica, o amor, o diálogo, a esperança e a humildade. Então, trocar, né, toda essa ordem justa, toda essa violência dos opressores, né, pela liberdade, pela solidariedade, pelo amor, pelo diálogo, pela esperança, pela humildade, são palavras positivas do Paulo Freire. Aborda a luta pela desalienação, porque era interessante que as pessoas ficassem alienadas, sem ler, sem escrever, sem aprender, né? Então, ele é contra. Então, a luta dele foi contra essa alienação. Então, a luta pela desalienação, pelo trabalho livre, pela afirmação dos seres humanos como pessoas e não como coisas, é destinado aos revolucionários
que se comprometem com os oprimidos para com eles e ao lado deles lutar para construir um mundo em que seja mais fácil amar aí, né? Seja mais fácil amar. Falta um Rzinho aí, ok? Então, continuando aí, Paulo Freire era tudo de bom, né? A Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire é um livro sobre educação. Ele fala como a educação tradicional apoia e mantém o status da sociedade. Nesse cenário, o poder fica na mão dos poderosos por muito tempo. Ou seja, aí na primeira parte, ele está falando, ele não é a favor da educação tradicional. Por quê? Ele considera a educação tradicional, não é o método de alfabetização que ele está falando, mas a educação que está nas mãos dos poderosos, e eles fazem o que eles querem com as pessoas, tá? Então é nesse sentido, tá? A educação tradicional que apoiam, não ele que apoia, tá? Que ainda existe em muitos lugares, tal, em que o poder está nas mãos dos poderosos, por isso que ele fala, ele defende os oprimidos aí. No entanto, para libertar os oprimidos de sua opressão, precisamos educá-los de maneira diferente. Por quê? Para a sociedade se libertar, para a sociedade crescer, ela tem que lutar através do quê? Do conhecimento, da educação, é isso que ele prega. Essa nova forma de educação tem como foco a conscientização, palavra-chave, o diálogo entre alunos, professores, para que juntos eles se humanizem, palavra-chave, humanizem, humanização, humanizar, na hora de ensinar e aprender. Ou seja, ele também vai defender que professores são humanos, alunos são humanos, é claro. Porém, precisa ter esse olhar humano para o aluno. Quem é o seu aluno? Não por número ou só o nome. Não, você saber quem é o seu aluno. O que eu posso ajudar o seu aluno, né? Fala sobre a educação, pode preservar a ordem social atual ou transformá-la. Suas teorias são dirigidas a um público que deseja mudar sua sociedade. E não só isso, mas também para ele próprio, em que seus compromissos se desenvolveu ao longo dos anos, alfabetizando trabalhadores no Brasil e no Chile. Então ele ficou muitos anos alfabetizando esses opressores, né, que se libertaram depois, no Brasil e no Chile. Ele teve uma grande experiência em alfabetização de adultos. Ele afirma a importância da conscientização como um meio para que os oprimidos saibam sobre a sua opressão. São oprimidos, mas não fiquem nessa situação de vítima, e sim se libertem disso, através da educação. Além disso, que eles possam se comprometer-se a superar, humanizar a nós mesmos, né? Então, assim, a fala dele é muito humana, né? Ele é muito, né, nesse sentido de fazer o bem, ok? Vamos lá. E aí nós... E aí, mais um livro do Paulo Freire, para fechar Paulo Freire, Pedagogia da Esperança. Deixa eu só ver, estou olhando aqui o horário. Tá, já. Explica por que escrever uma pedagogia da esperança em um contexto marcadamente sem esperança, né? Então, assim, muitos já não têm mais esperança, mas justamente por isso ele escreve Pedagogia da Esperança, para dar esperança. Além de rebater algumas críticas que recebera por sua politização exagerada e até mesmo sua condição de educador, né? Ele recebeu algumas críticas por se envolver com política, falar um pouco de política, não sei o quê, mas as ideias são consideradas essenciais. É preciso sempre alimentar a esperança de que a mudança é possível, de que as injustiças, desigualdades, a miséria possam um dia, se não desaparecer completamente, ao menos ser amenizada ou corrigida. Então ele fala, mesmo que não mude totalmente a questão da injustiça, a questão da desigualdade, a questão da miséria, mas pelo menos fazermos algo para amenizar, para corrigir. Não podemos também nos acomodarmos usando o pretexto como a desesperança, né? Então, assim, aceitar e se acomodar e não lutar para que isso mude, tá? Porque isso é compactuar com o que está acontecendo. E não é isso. Por isso, a pedagogia da esperança é um reencontro
com a pedagogia do oprimido, ok? Então passa dessa fase do oprimido, vem a esperança da mudança. Foi experiências com filhos e filhas de trabalhadores rurais e urbanos, a vivência com suas dificuldades e possibilidades de vida, as conversas que teve com pescadores, pais de família, que abriu os horizontes de Paulo Freire para as desigualdades sociais, falar sobre isso, e de como a sociedade está estruturada a partir de uma contradição entre opressores e oprimidos. Nesta época também surgem as preocupações com o tema da democratização da escola pública, reprodução de uma ideologia autoritária, que ele é contra também, escolas que têm início na própria família, da aprendizagem, que ele é contra, uma aprendizagem mecanicista, aprendizagem mecânica, palavra negativa para o concurso, não só para Paulo Freire, relação entre autoridade e liberdade positivo, castigo negativo, prêmio e educação também é negativo. Freire relata ainda 2 episódios que marcaram de tal forma a sua pessoa que o acompanharam por toda a vida. Uma se refere à fala de um operário de uma das suas palestras, de como a fala desse operário marcou profundamente seu saber sobre as desigualdades sociais e de como tais desigualdades se refletem em vidas tão diferentes como a dele, Paulo Freire e o operário. Ou seja, Paulo Freire já era, né, dessa humanização. Porém, depois que ele teve uma conversa com uma palestra que ele deu, até com os próprios alunos que ele alfabetizou, que era da classe considerada oprimida, né, que faziam parte dessas desigualdades sociais, né, que viviam numa situação humilde, complicada. Depois dessa fala desse operário, né, agradecendo o trabalho dele e falando das dificuldades que ele passava, o Paulo Freire apertou ainda mais a sua visão no sentido de defender, né, o povo, né, devido às diferenças sociais aí, enfim, ok? Então vem aí a pedagogia da esperança, ou seja, o recado, né, a mensagem que ele deixa não adianta você ficar vitimizando e falar que está desanimado, falar que perdeu as esperanças, porque daí você está compactuando com isso e não vai sair disso. Então, a pedagogia da esperança é dando um cutucão em você para você lutar pelo que você quer. E a educação seria uma das coisas, né, que vai te ajudar, ok? Então, aí termina Paulo Freire, ok? Próximo, transgressão e mudança na educação, Fernando Hernandes, os projetos de trabalho. Então, aí é um livro do Fernando Hernandes, ele vem... A palavra transgressão é algo negativo, tá? Então, por isso que o nome do livro é Transgressão, Mudança na Educação. Então, transgressão, coisas que ele não concorda, que devem ser mudadas, né? E a mudança na educação seria as coisas positivas. Então, o autor, ele enfoca na aprendizagem, a transgressão. Então, aqui, tudo que ele fala de transgressão é o que deve ser mudado. Transgressão enfoca aqui o salário e o reconhecimento social do professor. Então, precisa valorizar mais o professor, reconhecer mais o professor. Não só através de salário, mas esse reconhecimento de ser professor. Então, a primeira proposta é sobre a psicologia instrucional, que vê a mente como computador e não como instrumento de capacidade de dar sentido à realidade, interpretá-la e transformá-la. Ou seja, a primeira crítica que ele faz é: nós, professores, alunos, não somos computadores, somos seres humanos, tá? Então, assim, nós temos que ter essa capacidade de trabalhar dentro da nossa realidade, saber interpretá-la, saber transformá-la. Somos seres humanos, não somos máquinas, né? Isso que ele quer dizer. A segunda é a visão de uma aprendizagem vinculada no desenvolvimento, tá? Então, aprendizagem e desenvolvimento precisam caminhar juntos. Construtivismo não é adequado a esta metodologia, mas acredita em significar a instituição social que é a escola. O construtivismo não é trocas simbólicas, não é uma troca simbólica na sala de aula sobre valores, né? Ou excluir a construção de identidade. Os fatores não podem ser reduzidos a uma visão psicológica
e o conhecimento científico visto em entidades compactas. Ou seja, construtivismo é muito mais do que isso. Não é só uma troca simbólica, é uma forma de melhoria da qualidade da educação. É uma forma de trabalhar dentro da realidade, né? Trazer uma aprendizagem significativa para o aluno, porque aprendizagem e desenvolvimento caminham juntos, né? E a terceira é a visão do currículo, que ele fala, aqui é a crítica, né? Ele fala, centrado nas disciplinas fragmentadas. Transgressão é o errado, é o que não pode ser. Pelo contrário, ele quer um currículo que não deve ser fragmentado, é um processo contínuo, ok? Na própria BNCC fala, né, superar a fragmentação do currículo, tá? Depois, dirigir-se à escola marcada por ideia de que o objetivo da infância é chegar à vida adulta. É outra crítica, transgressão, a crítica. O objetivo da infância, do infantil, não é chegar à vida adulta, e sim que eles possam ter um desenvolvimento global, completo em todos os aspectos. Tá? O quinto, a perda da autonomia, do discurso dos docentes, da desvalorização, da incapacidade escolar. É uma crítica, né? Qual seria o correto? Lutar pela autonomia, pelo discurso dos professores, valorizar o conhecimento, a escola é capaz, certo? Então, tudo que está aqui seria transgressão, algo que ele não concorda que precisa ser mudado, tá? Para o que ele concorda. Por isso que ele fala sobre essa mudança na educação, ok? Próximo livro é Ives de Lataille, Marta Coll Oliveira e Heloísa Dantas. São 3 professores da USP que trazem aí a respeito do Piaget, Vygotsky e Vallon. São teorias psicogenéticas em discussão, ok? Veja, o Ives de Lataille, ele vai falar sobre Piaget, a Marta Coll. Tá escrito errado aí, Marta Coll, tá, gente? É um L ali, não é um H, é um L, tá? Tá errado. Ela vai falar, enfim, ela vai falar sobre Vygotsky e a Heloísa Dantas fala sobre Vallon, ok? Aqui tem um resuminho, tudo bem? Um resuminho básico, é resumo, não é o livro todo. O Ives de Lataille, que fala sobre Piaget, o que ele fala em geral do Piaget? Primeiro porque o Piaget, ele é genético, ele é biológico, tá? Ele também fala sobre sociedade, o Piaget. Porém, em primeiro lugar para Piaget, são os fatores biológicos, porque ele é dessa área, tá? Então, Piaget, primeiro, ele vai defender todos os fatores biológicos, genéticos, mas ele também defende sociedade, tá? Ele vai falar que o desenvolvimento humano acontece, né? É claro que é diferente para uma criança de 6 anos e um adulto de 23, e se dá, né, esse desenvolvimento se dá através das experiências com o mundo, tá? A palavra experiência é a palavra-chave do Piaget, porque ele joga muito nas ciências, no genético, no biológico. Relembrando os estágios de desenvolvimento do Piaget: sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto, operatório formal, né? São os estágios de desenvolvimento defendidos por Piaget. O Piaget utiliza, aqui não tá, mas eu vou acrescentar, a palavra equilibração é do Piaget. A palavra assimilação, acomodação é do Piaget, referente a conhecimento, né? Que o aluno é uma equilibração entre assimilação, acomodação. Assimilar está aprendendo, acomodação aprendeu, tá? Relação social, ele fala sobre moral, né? Sobre limites, regras que nós temos que ensinar para os alunos. Anomia, quando a criança não sabe nada sobre autonomia, sobre regras, sobre nada. É anomia que ele chama. Heteronomia, quando o adulto está ensinando para uma criança. E autonomia, quando ele aprendeu a ter autonomia, ele aprendeu a ter moral, ele aprendeu a ter regras, ele aprendeu a ter limites, enfim. Marta Coll, está escrito Coll errado aí, ela vai falar sobre Vygotsky. Vygotsky é aquele totalmente interacionista, tá? Ele é interacionista. O Vygotsky defende que para você aprender, para você se desenvolver, é através da interação social, interação com o outro, interação com o meio, interação professor-aluno, enfim, tá? Então ele vai defender isso. Ele vai falar de alguns estágios aí, quase não cai esses estágios, né? Microgênese, ontogênese, sociogênese, filogênese,
quase não cai. Ele utiliza o que cai dele, gente, teria que acrescentar aí, mas eu vou falar que deixa eu já acrescentar que cai muito na parte do Vygotsky, que não está aí, é a ZDP, zona de desenvolvimento proximal. Ele fala muito sobre isso. Proximal, que é a distância entre o real e o potencial, tá bom? Não podemos esquecer, falou de Vygotsky, nós não podemos esquecer essa parte que é muito importante dele, normalmente pede em concurso, tá? Acrescentei aí. Então, ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal, que é a distância entre o real e o potencial. E a Heloísa Dantas, ela vem falando do afetuoso, né? Do amoroso, que ele joga muito na questão da afetividade, que é o Vallon. Por quê? Ele é muito afetivo, porque ele fez uma pesquisa com crianças que tinham problemas, né? Deficiência mental, e através da observação dele, ele percebeu que através da afetividade, dessa troca professor-aluno, do bem-querer, as crianças começaram a se desenvolver melhor, tá? Então, por isso ele vai defender a questão da afetividade, tá? E ele também entra na questão psicomotora. Ele utiliza o estágio de desenvolvimento psicomotor, ou seja, corpo e mente caminham juntos, tá? E o psicomotor traz uma melhor aprendizagem, melhor desenvolvimento para o aluno, né? Coordenação motora, essas coisas todas. E daí ele utiliza o estágio de desenvolvimento dele, é dividido impulsivo emocional, sensório motor e projetivo, personalismo, categorial e puberdade, tá? É isso. Ou seja, como as crianças estão se desenvolvendo aí. Então tem as fases também desse desenvolvimento motor, né? Dos movimentos que estão ligados à mente, ok? Então, gente, só um resumo aí para vocês relembrarem esses autores. Próximo autor é o Lucchesi, tá? O Lucchesi, ele vem defendendo aí a avaliação de aprendizagem. Então, assim, o Lucchesi, ele é contra uma pedagogia do exame, de notas, né? Ele é totalmente contra essa pedagogia do exame, ok? E ele é a favor da pedagogia, de uma pedagogia processual, diagnóstica, né? Formativa, mediadora, só palavras-chave. E ele é contra a pedagogia do exame, ok? Que ele fala que é por classificação, por seleção, não é o correto. Então ele é contra a prova, somente a prova em si que ele é contra, ok? Só um minutinho aí. Só um minutinho. Vamos lá. Continuando aí. Então, o Lucchesi, ele destaca o papel da avaliação, é diagnosticar a situação da aprendizagem. Grifem, papel da avaliação é diagnosticar a situação da aprendizagem, tendo em vista subsidiar a tomada de decisão para a melhoria da qualidade e desempenho do aluno. Ou seja, a avaliação é vista como um diagnóstico. A partir desse diagnóstico, verificando a situação da aprendizagem do aluno, aí é tomada uma decisão, o que vai ser feito para a melhoria da qualidade do desempenho do aluno, tá? É nesse sentido, tá? Então, nesse contexto, o autor diz, palavra-chave, deve ser uma forma processual e dinâmica, palavra-chave sobre avaliação, tá? Por isso que ele é contra só a prova. Na medida em que busca meios pelos quais todos possam aprender o que é necessário para o próprio desenvolvimento. E é inclusiva também, outra palavra-chave. Além disso, é um ato democrático, outra palavra-chave. Olha quantas, hein?
diagnosticar ou diagnóstica, situação de aprendizagem, tomada de decisões, qualidade, processual, dinâmica, inclusiva, democrática, ok? O autor é enfático ao afirmar que o ato de avaliar é um serviço da obtenção do melhor resultado possível. Implica a disposição de acolher a realidade como ela é, seja satisfatória ou não, agradável ou não. Ou seja, não é uma mentira, tem que ser diagnosticado a realidade realmente do aluno, né? Até que ponto ele consegue. Então é acolher, para se ter um ponto de partida para o professor poder melhorar a sua prática, ver até onde, né, o aluno pode ir. Então, a avaliação da aprendizagem é compreendida como um ato amoroso até. O ato amoroso é aquele que acolhe a situação na sua verdade, como ela é, e a partir dela cria estratégias de superação dos limites e ampliação das possibilidades com vista à garantia de aprendizagem. Ele é contra a avaliação por exame, ele é contra a pedagogia do exame, notas, provas, só classificação, só seleção, ok? Próximo autor aí é o Saviani, né? Só que na bibliografia de vocês é a História das Ideias Pedagógicas no Brasil. Não é o que normalmente cai no concurso, esse livro, é o outro, né? Ele propõe ideias pedagógicas formuladas no país e que vieram a se tornar hegemônicas em determinados períodos, justamente por também viabilizar a sua conformação por meio de certas práticas educacionais. Nesse sentido, sua proposta é de expor as ideias pedagógicas em sua trajetória pela história da educação brasileira, ou seja, ele expõe no livro as próprias experiências que ele teve dentro da educação, tá? De modo a compreender a evolução do pensamento pedagógico brasileiro a partir da identificação, da classificação, dos períodos, né, dessas concepções educacionais. São assim fundamentais em sua exposição ao menos 3 questionamentos, né, que se faz. Como certas ideias pedagógicas se tornam preponderantes de um dado momento e não de outro, com uma perspectiva de longa duração que, além de analisar a produção do pensamento pedagógico, suas respectivas práticas educacionais, o olhar analítico sintético no trato com as fontes, a articulação do singular do universal, a atualidade da pesquisa histórica. Em razão deste procedimento, o autor pautou-se em 3 princípios teóricos. Aprender de que modo, o foco é aqui embaixo, tá, gente? Essa parte. Aprender de que modo as ideias pedagógicas podem também se converter em práticas educacionais. Ou seja, conforme o autor, não adianta só ideias. Essas ideias têm que ser transformadas na prática, tá? Esse é o primeiro foco. Segundo, analisar de que modo as ideias pedagógicas são produzidas a partir de uma relação tensa e dialética entre o contexto e os problemas a ele relacionados, e a ação e a obra dos pedagogos. E 3, construir sínteses explicativas de amplo alcance, sem deter-se na qualidade sistemática de obras e autores, em cada período por meio de fontes primárias inéditas, ok? Então fica esse desafio para os professores, lançado pelo autor, de que sejamos sujeitos da nossa própria ação, movidos por um ideal de emancipação social, na medida em que passarmos a apreender, né? Movimentos conjunturais e orgânicos das elites e das pessoas comuns, das ideias e das práticas, e tomarmos uma posição nessas contendas com vistas a multiplicar em novas práticas educacionais. Palavra-chave: novas práticas educacionais. Então, o foco do livro dele é a ação. Nós temos ideias pedagógicas, ideias. Vamos praticá-la? Vamos colocar na nossa prática? Vamos colocar em ação? Essa é a ideia do autor, ok? Porque ele fala que professores pensam muito bem, tem muitas ideias, mas precisa ser colocado. Tomar uma aguinha aqui, precisa ser colocado em prática, ok? Vamos lá. Próximo autor, já caiu em outros concursos, é a Veiga
O livro dela, PPP, o livro dela, né? Projeto Político Pedagógico da Escola, uma construção possível. Então, o PPP, gente, é uma construção coletiva, é a identidade da escola, né? Tudo é colocado no PPP, ok? Quando que a escola foi criada, por que a escola tem esse nome, quantos horários funciona a escola, quantos alunos, quantos professores, quantas salas de aula, enfim, tudo é colocado no PPP, que renova todo ano, né? Então, o entendimento do PPP aí da escola é construído e em seguida arquivado ou encaminhado às autoridades. Então, ela fala que não adianta só o papel, tem que, no dia a dia, verificar o cumprimento das tarefas, a prática, né? Então, não adianta só fazer o papel e mandar, ok? E mesmo assim, deve ser coletivo na sua formação. Note aí um grande erro, já que este plano deve ser construído e vivenciado em todos os momentos por todos envolvidos com o processo educativo da escola. Ou seja, o PPP não deve ser visto apenas como um documento para ser enviado para a Secretaria de Educação. Não, tá bom? Isso ela não concorda. Todo PPP é um projeto político, já que todo planejamento deve ser intimamente ligado aos compromissos sociopolíticos e com os interesses reais e coletivos da população. Deve também estar obrigatoriamente ligado com a formação do indivíduo crítico, voltado para uma sociedade cada vez mais articulada. E ela coloca processo, né? Como que o plano deve ser? Um processo permanente de reflexão e discussão dos problemas da escola. Olha lá, palavra-chave. Processo permanente de reflexão e discussão dos problemas da escola, na busca de alternativas viáveis, a efetivação de sua intencionalidade, que não é descritiva ou constatativa, mas constitutiva, tá? Então, deve ter uma intenção quando vai se fazer, ok? Então, fica essa parte aí como palavra-chave, processo permanente de reflexão, tal. Então, sua principal garantia de efetivação passa pela autonomia da escola, sua capacidade de identificar os vícios e virtudes da mesma. É a unidade escolar que detém esse conhecimento, né? Não competindo aos órgãos tecnocratas, a imposição dos termos, tal. 5 princípios norteiam o PPP da escola: igualdade, qualidade, gestão democrática, liberdade e valorização, tá? Então, esse é o foco aí da Veiga sobre, tudo é palavra-chave aqui, hein, gente? Sobre o PPP, igualdade, qualidade, gestão democrática, liberdade e valorização, ok? E ele deve ser feito no coletivo, ok? Próximo livro, Aprender Brincando, o lúdico na educação infantil, tá? Aqui, no caso, só um minutinho, espera um pouquinho, deixa eu pegar aqui. Só um minutinho aí. Bom, continuando aí. Ia beber água, vou depois. Aprender Brincando, o lúdico na educação infantil. Então, qual é o foco deste livro, né? Ele vem analisando a relação do lúdico como facilitador, tá faltando um acento aí, o lúdico como facilitador, palavra-chave, tanto lúdico como facilitador da aprendizagem, ou seja, vem defendendo que a criança aprende brincando, tá? A criança vai se desenvolver e vai aprender brincando, então o lúdico, jogos, brinquedos e brincadeiras são importantes para que isso aconteça. Por isso que é colocado o lúdico como facilitador da aprendizagem na sala de aula, tá? Então, professores atuantes têm conhecimento de alguns conceitos com lúdico, brinquedoteca e muitas outras questões sobre a relação do brincar com a aprendizagem e desenvolvimento da criança. Palavra-chave, aprendizagem e desenvolvimento da criança. Ou seja, para a criança aprender e se desenvolver, precisa brincar. Ela vai aprender e vai se desenvolver através da brincadeira. Por isso que o lúdico vai envolver jogos, brinquedos e brincadeiras que são consideradas muito importantes, tá? Então, o papel do brincar não é apenas passatempo, não pode ser considerado só um passatempo, mas sim um objeto de grande valia na aprendizagem
e no desenvolvimento das crianças. Então, a importância do brincar aí, tá? Do lúdico. Próximo livro do Vygotsky, vejam o que é falado. Primeiro, pensamento e linguagem caminham juntos no entendimento de como o aprendizado acontece e como o professor pode organizar o ensino respeitando os limites e as possibilidades das crianças, uma vez que a linguagem precisa do pensamento para ser executada, ok? Então, pensamento e linguagem, palavra-chave do Vygotsky, e caminham juntos, pensamento e linguagem. Depois, em relação aos profissionais da educação, que é outro tópico, é necessário conhecer todo o processo do pensamento e linguagem para a elaboração de propostas pedagógicas que respeitem os limites das crianças e que utilizem de instrumentos pedagógicos que estimulem o aprendizado. O aprendizado desperta internamente nas crianças vários processos de desenvolvimento, sendo que ocorre o seu funcionamento apenas quando, palavra-chave, há interação criança com o seu ambiente. Ou seja, o Vygotsky, ele é totalmente interacionista, não podemos esquecer, tá? Não podemos esquecer que o Vygotsky, ele é interacionista. Ele fala que para aprender e se desenvolver, a criança precisa interagir com o outro, com o adulto, com outra criança, enfim. Vygotsky crê que é por meio da palavra que se encontram resultados nos que se alude ao pensamento e à fala. Como objeto de estudo, esta é uma obra completa que consegue reunir todo o conhecimento de investigações para provar cada passo do trabalho entre pensamento e linguagem, tá? Então esse é o foco aí deste livro para o concurso de vocês. Pensamento e linguagem caminham juntos, a relação do professor com pensamento e linguagem, precisa o professor preparar atividades, ter uma proposta pedagógica respeitando os limites das crianças, ok? Então, e as outras palavras-chave, além disso, interação é a palavra-chave dele, pensamento e fala, palavra-chave aí, ok? Próximo é da Valente, né? Das duas. Hofstetter e Valente. Rita e o Wagner Valente. Saberes em transformação. Tema central de formação de professores. Vamos lá. Este foi tema, Saberes em Transformação, transformação. Esse foi tema de um curso de formação de professores, tá? Foi voltado, palestras, tudo voltado ao professor. Então vamos lá. Existem várias metodologias usadas em curso de formação de professores para atuar com a informática na educação. Nesses cursos é bastante comum ter uma programação previamente definida que aborda os aspectos tecnológicos, a prática e os pressupostos educacionais da teoria que são passados para os professores. De fato, esses aspectos são importantes, mas nem sempre são suficientes para potencializar mudanças na prática pedagógica do professor. Ou seja, o que o autor, né, o que os autores nos trazem? O professor vai fazer um curso de informática, né? Por exemplo, ele vai aprender a teoria e a prática. Então, o que é o computador, como mexer no computador, tal. Só isso basta? Não. O professor precisa ter contato com a informática no dia a dia, porque isso ele vai trabalhar com as crianças. Então, esses cursos não adianta, essas formações para os professores, os autores vêm defendendo que não adianta só a teoria e prática de conhecer o computador, como ele funciona, como você utilizar. É muito mais do que isso, é você utilizar a função social dele no dia a dia, porque você vai trabalhar isso, tá? Então, não é suficiente. Precisa ter uma outra visão para que o professor tenha uma nova prática pedagógica, ele vai usar isso, né? Então, a formação do profissional vai além, ou seja, capaz de implantar mudanças na sua prática demanda outras coisas, né? No entanto, elas só se tornam evidentes quando o professor, após o término do curso de capacitação, ele vai para a sala de aula, certo? Então, não adianta o professor só fazer um curso, acabou ali, um curso de informática. Não, porque ele vai para a sala de aula, aí ele vai praticar com os seus alunos. Então, ele retorna à escola para recontextualizar na sua prática aquilo que ele aprendeu. E às vezes não bate
o que ele aprendeu lá para dar para os alunos dele. Por isso que tem que ser uma formação ainda maior. Segundo os autores, é necessário o professor recontextualizar aquilo que ele aprendeu no seu contexto de trabalho. Então, o domínio do técnico e do educacional não deve acontecer de modo estanque, separado. Ou seja, a teoria e a prática precisam caminhar juntos, porque isso o professor vai trabalhar no dia a dia. Por essa razão, a formação do profissional prático não pode apenas enfatizar o aprendizado operacional das ferramentas, tampouco o aprendizado sobre uma determinada teoria. Esse profissional precisa construir novos conceitos, relacionar, relativizar, integrar diferentes conteúdos, ressignificar aquilo que sabe, fazer com vistas, reconstruir um referencial pedagógico na e para uma nova prática. Portanto, o processo de formação deve levar em consideração os aspectos que emergem e se desenvolvem no cotidiano do professor. Então, ele aprender aquilo na prática ali com os seus alunos. Não adianta só um cursinho. Então, o professor precisa se inteirar na informática da educação, ok? Aqui nós terminamos a primeira parte do resumo, ok? Estes são os resumos, ó, daqui. Vamos lá. São 24 ao todo, porém, aqui são só a Zanha, todos esses aqui são da primeira parte da gravação deste vídeo, resumo dos autores da parte pedagógica, que acaba aqui. No próximo vídeo, que é a parte 2, vocês terão o resumão dos autores específicos, tá? Específicos. E daí são os outros autores. Aí vai daqui, ó, são vários até aqui, tá? Que é a parte 2 dos autores, a parte 2, ok? Daqui a pouco vocês vão receber essa parte 2. Aí vocês têm mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? 10 autores aí. São 24 autores, vocês tiveram 14, né? Tá bom? Vocês vão receber daqui a pouquinho ou até amanhã a segunda parte desses autores. Vamos estudando essa primeira parte aí. Deixa eu gravar aqui, só um minuto.